A peça chama Molière. É um espetáculo sobre a vida do dramaturgo francês Jean-Baptiste Poquelin Molière, que foi um grande dramaturgo da comédia da França. E a peça foi escrita por uma mexicana chamada Sabina Berman. A produção da peça é do Renato Borghi, que é um dos atores fundadores do Teatro Oficina. E eles fizeram uma viagem pela América Latina, acharam essa dramaturga, trouxeram o texto para o Brasil. E a montagem fala sobre a briga entre a tragédia e a comédia, lá na época de Luís XIV. E a gente adapta para os dias de hoje, com a direção do Diego Fortes. A gente traz a história real, que aconteceu mesmo lá na época de Luís XIV, entre Racine, que era um dramaturgo de tragédia, e Molière, um dramaturgo de comédia. A gente traz a situação lá da época para os dias de hoje, com a trilha de Caetano Veloso, trazendo uma coisa muito tropicalista. Que legal. Como se fosse hoje, então. Estivesse rolando hoje essa briga de caras. A gente fala muito sobre o porquê a gente valoriza a arte ligada ao drama, à tragédia, e por que a gente desvaloriza tanto o riso. Porque a gente tem uma visão de como se o riso fosse apenas um entretenimento e a tragédia e o drama fosse uma coisa que faz pensar, como se o riso não fizesse pensar. E eu acredito, por exemplo, que a maior ferramenta de crítica é o riso. Porque você consegue chegar no público através da identificação. Né? O público se identifica, ri e pensa sobre. Não que a tragédia e o drama não tenham identificação. Mas o riso traz muito para perto. É uma ferramenta muito poderosa de comunicação. E, enfim, quem interpreta o Molière é o genial Matheus Nastergaile, que é um ator que realmente passa pela tragédia, comédia, drama de formas... Dá pra imaginar já aqui. Brilhantes, exatamente. Assim, ele é Ele fazendo o Molière é assim, um espetáculo à parte. Vale muito a pena ver. E, bom, a gente está fazendo uma turnê. A gente ficou em cartaz em São Paulo em 2018, antes da pandemia, no SESI. Foi gratuito. Durante 3 meses, se eu não me engano. E a gente lotava todos os dias de ficar assim, em fila pra fora. Aí depois a gente ficou em cartaz no Rio também, tudo esgotado. Quando a gente foi voltar pra fazer a turnê, fechou tudo, pandemia. Aí agora a gente tá fazendo. Então a gente fez São Luís do Maranhão, Fortaleza, Recife. Voltamos para o Rio de Janeiro, fizemos mais 2 temporadas no Rio. Agora a gente está em Brasília por 3 semanas, depois vamos para BH por 3 semanas, vamos voltar para o Rio e ainda tem mais coisa aí. E volta para São Paulo? Vou conseguir ver ainda? Volta para São Paulo. Então tá bom. Volta para São Paulo. Agora, eu achei legal vocês, na ideia de ambientar nos dias de hoje, que acontece muito isso. A gente vê as pessoas, principalmente compartilhando em rede social, parece que as pessoas preferem a tragédia, né? Estão deixando de lado o riso. Eu acho que as pessoas não entendem muito o poder do riso. Assim. Eu acho que existe sim o riso que é um riso cotidiano, pra gente rir de besteiras, assim, mas eu acredito que as pessoas, os artistas que conseguiram unir todas as classes, todos os modos de pensamento, normalmente eles são comediantes, são humoristas, assim, brilhantes, como, por exemplo, Paulo Gustavo, que ele fez, né? Ele uniu todas as classes, todos os gêneros, todos os... Ele voltou a lotar o cinema nacional, né? Foi. Com a família, com os jovens, os velhos, todo mundo. E através do riso. E um riso muito importante, né? Ele trazia questionamentos muito importantes, sociais, assim. E, para além disso, na peça a gente fala muito também sobre uma coisa que é muito presente nos dias atuais, sobre a censura... das artes, vindo de um movimento muito moralista, muito retrógrado, que vem criticar a liberdade de expressão, a liberdade de escolha, de vida. E essa figura na peça é representada pelo ator Renato Borghi, que faz o arcebispo, que representa o clero. Que hoje em dia, né, a gente, além das igrejas, existe a política. O próprio Estado, né? O próprio Estado. Que, né, o Estado o rei Luís era ligado ao clero, então os dois juntos, o arcebispo e
Na verdade, desde aquela época, quem decidia o que era feito no teatro era o rei e a igreja, né? E hoje em dia não é muito diferente disso também. Sim, total. Existe eu não me lembro de quem é essa frase, mas a arte vem dos mecenas, né? E a gente precisa sempre trair os nossos mecenas, que a gente pega... Eles né, nos dão dinheiro e a gente normalmente está criticando eles mesmos, exato, né? Mas a peça também trata um pouco dessa rebeldia dos artistas de estar sempre criticando. Eu acredito, por exemplo, que uma boa comédia critica quem oprime e não o oprimido, né? Sim. Então... O Molière fazia muito isso. Ele ganhava o dinheiro da corte e criticava a própria corte. Eu fiz um outro espetáculo do Molière, que é escrito pelo Molière, com a companhia Parlapatões, que é uma companhia de palhaços. Sim. Chamava o Burguês Fidalgo. Que ele conta a história de um fidalgo que vira burguês e começa a querer ter todos os costumes, mas ele, enfim, ele critica os costumes burgueses ali e... É isso, né? Um dramaturgo que entra na corte para criticar a corte, para criticar o clero, e as pessoas riem e não vão, e depois começam a entender que eles estão rindo deles mesmos. Meio que rir de nervoso, né? Sim.